Olá pessoal, eu sou Adriana Albuquerque, sou psicóloga e hoje estou aqui para compartilhar com você uma análise psicológica do caso do DJ Ives. Gente, no dia 11 de julho, como todos sabem, foram divulgadas imagens de vídeos, onde o DJ Ives agride a sua esposa, Pamela Holanda, com muita fúria, um ataque de fúria, com socos, pontapés, puxões de cabelo. E inclusive a mãe estava presente, assim como um motorista, amigo dele, e ninguém conseguiu fazer nada, ninguém conseguiu detê-lo, e isso causou uma comoção nacional. Por isso que eu estou trazendo esse caso para a gente poder avaliar à luz da psicologia. Quem me acompanha sabe que eu falo sobre transtornos de personalidade, dentre eles o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial. Aqui nós não temos a intenção de fazer nenhum diagnóstico. O que a gente vai analisar são os fatos, as informações trazidas pela imprensa, pela mídia, nas entrevistas que a gente acompanhou. Eu fui ver a entrevista da Pamela Holanda, inclusive, com o Léo Dias. Ouvi também os vídeos do próprio DJ, onde ele se diz arrependido, pedindo perdão, assim como também ouvi o depoimento do próprio amigo e motorista, do cantor e compositor, do homem que estava numa ascensão crescente na sua carreira e cometeu esse ato insano, voltado contra a sua própria família, na presença da sua filha, Mel, de apenas 9 meses de idade. Enfim, vamos entender melhor o que aconteceu. Vamos falar aqui de algumas frases, ou falas, depoimento, entrevista da própria esposa e entender como é que isso acontece, como é que uma vítima permanece no abuso, qual é o momento em que ela vê que chegou o limite, ela se sente acuada e resolve então divulgar o que está acontecendo para todo o Brasil. Vale ressaltar aqui, gente, que essas agressões elas eram frequentes, elas eram constantes. Segundo a própria Pamela, o DJ Ives a agredia desde que ela estava grávida de 5 meses da sua filha, que hoje tem 9 meses, e presenciou essas agressões, assim também como as agressões foram presenciadas pela sua mãe, que quando a gente olha no vídeo, ela tenta de alguma forma impedir, formando ali uma barreira para que ele não consiga atingir a Pamela, mas não adianta. Um amigo funcionário, motorista do compositor, vê tudo e não faz absolutamente nada. Enfim, isso culminou no dia 14 de julho, eu estou gravando esse vídeo hoje, numa sexta-feira, dia 16, mas no dia 14 de julho, na quarta-feira, o DJ Ives foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará. E isso se deu por conta de 9 depoimentos de testemunhas e também de provas documentais, como os vídeos. Então veja, mesmo sem o flagrante, os depoimentos das testemunhas, somado aos vídeos, com as agressões de uma forma muito clara, levaram à prisão preventiva do DJ Ives. Vamos entender melhor como tudo isso aconteceu. Eu vou relatar aqui também falas da própria Pamela, quando ela dá entrevista para o Léo Dias, tão logo aconteça esse fato horrendo que nos causa indignação e repúdio, e a gente vai poder fazer uma análise. Portanto, fica comigo, e se você já me acompanha, sabe que a gente vai falar de coisas interessantes. Curte o vídeo, compartilha, faz o seu comentário, porque o YouTube vai entender que o vídeo agrega valor e vai poder disponibilizá-lo para milhares de pessoas que precisam dessas informações, dessa análise, dessas orientações, porque muita gente pode estar vivendo abusos similares e simplesmente está calada. Você pode conhecer alguém assim, ou você mesma pode estar passando por isso. Vem comigo. Outra coisa importante de ressaltar, gente, é que o DJ Ives está sofrendo severas consequências dos seus atos insanos. Além de estar preso, muitas das gravadoras, inclusive a Sony Music, cancelaram contratos com o compositor.
As rádios que mais tocavam os seus sucessos também pararam de tocar esses sucessos, assim como a agência onde o Xande Avião é sócio demitiu o DJ Ives tão logo soube do ocorrido. Pessoas que eram ligadas a ele, sejam amigos, parceiros, se afastaram. E no próprio depoimento, né, do compositor, ele está se sentindo extremamente sozinho. Gente, veja bem. Então vamos analisar as falas da Pamela nessa entrevista ao Léo Dias. A primeira vez que isso aconteceu, ele pegou ela pelo pescoço, arrastou pelo corredor e jogou no sofá com muita violência. Ela já se sentiu extremamente impactada, né, com isso. Foi uma atitude de fato agressiva, o que já deixou a Pamela muito atenta, de olhos abertos, porém ainda sem coragem de tomar as medidas que ela tomou hoje. E aí me perguntam, Adriana, por que uma mulher é agredida verbalmente ou emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e permite que esses abusos aconteçam? Gente, tem todo um jogo de manipulação, né? Segundo a própria Pamela, quando isso acontecia e eles iam dormir à noite, que ela ia questioná-lo, conversar, fazer aquela DR, né, que é discutir a relação, ele dizia que nada disso tinha acontecido, que ela estava louca, que ela estava imaginando coisas. E lógico, ela sabia que estava falando verdade, mas isso de alguma forma a deixava insegura e ela começou a entrar em desequilíbrio, tristeza, mas ainda assim, por pensar na própria filha, nas consequências, né, de que uma denúncia poderiam levar, né, como é que ela ia denunciar o pai da própria filha, como é que ela ia denunciar o próprio marido, como é que ela ia denunciar e ele correu o risco de ser preso, como de fato isso aconteceu. Então, ela, no ciclo abusivo, que é repetitivo, brigas, discussões, violência e depois pedidos de perdão, às vezes acontecem por alguns agressores, né? Uns dias de paz, uma falsa paz, né? Ela acreditava que ele poderia mudar, que o relacionamento poderia voltar a ser como era antes, que ele poderia se arrepender do que fez, nunca mais cometer, e aí sim o casamento dos sonhos que ela teve, né? Tudo que ela sonhou, ter uma família, ter um marido, ter uma filha, ser feliz, realmente poderia acontecer, só que não. E pela minha experiência no meu consultório virtual, onde eu atendo várias pacientes diariamente, isso, gente, é o que de fato acontece. E quando o Léo Dias pergunta para ela, mas qual era a motivação dele bater em você, te agredir, te humilhar? E ela dizia que não tinha nada demais. Muitas vezes ele perdia a paciência, né, na própria gravidez dela, quando ela se mostrava ansiosa, triste, quando ela se mostrava vulnerável, fragilizada. Ele dizia que ela estava atrapalhando, né, o trabalho dele, estava atrapalhando a concentração dele e ele simplesmente estourava, né? Ele se sentia vitimizado. Olha só, o agressor, né, virar a situação, inverter os papéis. Então ele a agredia como forma de puni-la, pois está importunando a paz dele, né? Ele poder trabalhar. Veja, gente, num relacionamento é claro que são altos e baixos, é claro que às vezes a pessoa está muito bem e às vezes a pessoa está muito mal. E qual é o papel do marido num momento desse? Acolhê-la, protegê-la, onde ele fez o oposto e deu no que deu. Segundo a própria Pamela, o temperamento do DJ Ives era muito explosivo. Ele tinha pouca paciência, se aborrecia muito fácil, então por isso ela vivia pisando em ovos. E quando ela ia compartilhar isso com a própria sogra, né? Olha só o que ela dizia. Dizia que ela tinha que aguentar, que ele era assim mesmo, que isso fazia parte do casamento e que se ela quisesse ficar com ele, ela tinha que se submeter a tudo isso, aos desmandos, às humilhações, às agressões, porque a mulher precisa, né, compreender e apoiar o seu marido. Gente, isso me faz pensar o seguinte: quantas pessoas, né, e a própria mãe apoiam atitudes abusivas de um homem com uma mulher na própria casa,
diante da própria filha, trazendo consequências desastrosas para o próprio desenvolvimento psicológico dessa criança. Aliás, o próximo vídeo que vocês vão assistir, ele já foi feito, já foi gravado, né? Tá na edição e vai ser lançado depois desse daqui. Então fiquem atentos, né? Para que você entenda quais as consequências psicológicas, quais os impactos, quais as enfermidades que podem surgir quando uma criança presencia um abuso, mesmo que ela tenha tenra idade. Então, quando o agressor ele é apoiado pela própria mãe, isso dá para ele uma força, né, gente? E quando um amigo, um funcionário, homem que presencia as agressões não faz nada e depois ainda dá um depoimento, olha, gente, eu fiquei indignada, tá? Me causou repúdio. Esse rapaz que vocês viram nos vídeos, ele simplesmente saiu do depoimento na delegacia, foi entrevistado por alguns repórteres e ele tentou justificar o comportamento do DJ Ives, dizendo que isso acontecia porque a Pamela era muito ciumenta, que ele era um cara muito gente boa, muito bacana, trabalhador, talentoso, batalhador. Ela era muito incompreensiva. Quando ele chegava das viagens, né, ela estava sempre muito ansiosa, muito insegura, cobrava dele fotos nas redes sociais com outras mulheres. Ela era muito ciumenta excessivamente e por isso levava o cantor a perder a paciência e cometer esses atos agressivos. Gente, isso não se justifica. Nenhuma agressividade pode ser justificada porque a pessoa está estressada, porque a pessoa é temperamental. Isso não existe. Então veja, diante de tais atrocidades, a gente ainda encontra pessoas que vão apoiar o agressor, né? Vamos ter muita atenção em relação a isso. Porque para mim, ou essas pessoas são altamente manipuladas, ou essas pessoas têm uma identificação muito grande com esse agressor para achar que isso faz parte do relacionamento. E para inverter os papéis, né? A vítima se torna culpada e o culpado, o agressor, se torna vítima. A Pamela também comentou com o Léo Dias que uma das formas que ele a controlava era não dando acesso a ela a dinheiro. Gente, pasmem, ela não tinha acesso, né, a dinheiro e nem a se comunicar. Ele começou a isolá-la para que ele pudesse dominar. Essa é uma das táticas dos abusadores. E olha, eu não preciso nem repetir para vocês. Os fatos falam por si. Sim, ele tem características abusadoras. Ele teve atitudes extremamente abusivas. O relacionamento é um relacionamento tóxico e chegou aonde chegou porque a vítima se calou. Agora, por que a vítima se cala? Por que a vítima suporta? Por que a vítima aguenta tanto tempo? Segundo palavras dela, porque ela pensou o seguinte: eu vim de um lar amoroso, eu vim de uma família onde eu tive a presença do meu pai, isso foi muito importante na minha vida, a minha mãe, os meus irmãos. Então ela achava que ela realmente tinha que se submeter para que a família dela continuasse, né? Para que a filha fosse criada por um pai. Mas será que vale a pena uma filha ser criada por um pai que agride a sua mãe da forma brutal que ele a agrediu? Vale a pena uma filha presenciar uma tensão psicológica tamanha como essa? Presenciar gritos, pontapés, tapas, socos, puxões de cabelo. Gente, por mais que a criança seja pequena, novinha, a tensão se instala e ela sente isso. Ela sente através do quê? Da tristeza da mãe. Ela sente através do quê? Dos barulhos diferentes. Ela sente através do quê? Daquilo que ela percebe como uma energia negativa. E é claro que os impactos são terríveis, né, gente? Então, para responder ao Léo Dias, por que ela aguentou por tanto tempo e não fez logo essas denúncias, né? Ela disse que é porque ela acreditava, ela tinha a esperança, ela tinha a expectativa de que ele iria mudar. Quantas pacientes no meu consultório virtual dizem a mesma coisa? E me perguntam várias vezes: Adriana,
Eles mudam. Adriana, realmente não tem jeito. E se eles fizerem terapia, né? E se a gente conversar, e se a gente abrir o jogo, e se eu pedir ajuda à mãe, ao pai? Bom, a mãe dele apoiava os atos agressores, né? Infelizmente, o que eu tenho a dizer é que abusadores com um nível de crueldade realmente elevado, de perversidade, de arrogância, infelizmente, eles não mudam. A gente já disse isso aqui em outros vídeos, né? E pessoas que têm um transtorno também, essas mudanças, elas são muito difíceis. Veja, mais uma vez eu quero deixar claro, eu não estou aqui de forma alguma dizendo que o DJ Ives tem algum transtorno, mas eu estou analisando os fatos que todos nós vimos, né? Que a mídia televisiva passou, que as redes sociais disponibilizam, atos abusivos, tóxicos, agressivos e que nos causaram repúdio. O que se percebe, gente, é que a Pamela vivenciou de fato um ciclo de um relacionamento abusivo. Brigas, brigas e mais brigas, depois pedidos de desculpas, falsas promessas de que ia mudar, que aquilo não ia mais acontecer. Ou o próprio gaslighting, né, onde ele dizia que não fez nada, que ela estava doida, estava imaginando coisas. Ou ainda deixando-a em confusão mental, causando ciúmes, tirando fotos com outras mulheres, trocando mensagens com outras mulheres. Bom, qual é a esposa que não vai realmente demonstrar ciúme e insatisfação diante disso? Só se ela não gostar do marido, né? Então é mais do que natural, se você tem alguma percepção de que o seu esposo está fazendo algo que não é uma coisa bacana para o seu relacionamento, é claro que ela vai conversar. Só que quando ela ia conversar, ela ia questionar, ele ficava muito bravo, chegou a quebrar um celular dela no valor de 11 mil reais, segundo informações que eu coletei na mídia. Enfim, né, um abuso total, uma personalidade arrogante que cometeu atos covardes, cruéis e perversos. A Pamela também relata que sempre foi muito submissa, né? Então ela acabava se submetendo às suas ordens, aos seus desmandos, para que a relação desse certo. Ela acreditava que se ela fizesse de tudo para agradá-lo, ou se ela evitasse discussões, né? E ela tentava muitas vezes, outras vezes não tinha a menor condição, ele iria ficar tranquilo. Mas não era isso que acontecia, porque o abusador, ele se alimenta da ira, da raiva, das discussões, das confusões. O abusador, ele não gosta de um ambiente de paz. É como se não, ele tem necessidade de se alimentar de uma energia destrutiva. E por isso as provocações são inúmeras, e por isso as discussões, os confrontos, né? E aí culmina nessa agressividade absurda que a gente presenciou. E a Pamela apresenta simplesmente todas as características e os sintomas de uma pessoa que foi muito abusada, né? Ela diz assim, quando eu vejo as cenas, quando as cenas se repetem na TV ou eu assisto nas redes sociais, eu simplesmente não me reconheço. É como se não fosse eu, não é a minha vida. É como se eu estivesse vendo ali uma outra pessoa. E ela se diz extremamente confusa, perdida, sem norte, extremamente aterrorizada, em pânico, com medo que ele possa, de alguma forma, revidar, né, por ela ter colocado a vida deles, as agressões nas redes sociais. Então ela teme muito uma vingança. Ainda bem que ela recebeu aí uma medida protetiva, né, que impede que ele se aproxime dela. Tudo bem que ele está preso por tempo indeterminado, mas a gente não sabe o que pode acontecer, então é importante ela ter essa medida protetiva. Assim como ele também está proibido de falar mal dela, de justificar as agressões, como ele fez em alguns vídeos que a própria plataforma derrubou, né? Enfim, gente, um caso que a gente não gostaria de estar comentando, um caso que a gente não gostaria que tivesse acontecido. Um artista com uma carreira em ascensão, né, compositor de inúmeros sucessos e parcerias de sucesso, e acabou, né, simplesmente detonou com a sua profissão, com a sua carreira profissional,
por conta de um descontrole emocional, por conta de atitudes abusivas com a sua esposa. A Pamela falou também que nunca imaginou que ele e ela viveriam uma situação como essa, porque ela casou para ser feliz. Óbvio, quando a pessoa casa, ela casa para ser feliz, não foi o que aconteceu. E hoje ela se sente perdida, hoje ela se sente desprotegida. E infelizmente ela deve estar com muita ansiedade, né? Porque situações como essa, a vítima cai em várias enfermidades. Eu recebo no meu consultório diariamente pessoas com depressão, ansiedade, bruxismo, fibromialgia, queda de cabelo, dores no corpo, palpitações, insônia, só para citar algumas, dores de cabeça e muitos outros sintomas, né? Não sei quais são os sintomas que a Pamela está sentindo, mas certamente alguns deles ela está sentindo sim. E o medo que ela está sentindo é enorme. Mesmo ele preso, a vítima fica com aquele trauma que se repete na cabeça dela, né? Ela continua vendo as cenas, sentindo toda a dor dos abusos, todo o impacto. É algo que ela vai levar essas sequelas por algum tempo. E certamente vai precisar de um acompanhamento psicoterapêutico para ela poder curar essas feridas que foram abertas de uma forma tão brutal. Uma outra informação que a Pamela fala e que me chamou muita atenção é que o DJ Ives era extremamente egocêntrico, egoísta, e o foco da vida dele era a carreira dele, era o trabalho dele, deixando a família de lado, a própria filha, para se dedicar integralmente ao trabalho. E ela se sentia só, né? Então, quantas vítimas se sentem sós, né? Por que então constitui família? Gente, a vida, a roda da vida, ela tem diversas áreas. Dentre elas, família, profissão, entretenimento, hobbies, diversão, espiritualidade, finanças, vida social, relações interpessoais, relações amorosas. Quando você foca muito numa só área, as outras entram em desequilíbrio. E as pessoas que estão ao seu redor, principalmente aquelas pessoas mais íntimas, aquelas pessoas que você mais se relaciona, elas vão sofrer com isso, né? Por quê? Porque elas querem a presença da pessoa e a pessoa tem um foco direcionado tão somente ao trabalho. Isso causa um sentimento de baixa estima, causa um sentimento de depreciação, de invalidação, de rejeição, né? Porque ela se sente como num clima de indiferença total, ela se sente sem importância. E isso faz com que, de fato, a sua visão de si mesma, a sua autopercepção, a sua autoestima fiquem altamente prejudicadas. Trocando em miúdos, né, essa forma em que o agressor, no caso o DJ Ives, se relacionava com a sua esposa, impactou negativamente na sua saúde emocional, na sua qualidade de vida, na sua felicidade. Então ela diz que andava triste, né, que ela andava realmente muito confusa, muito insegura, e por isso ela também tinha crises de ciúmes, porque ele apresentava motivos para que ela tivesse. Você já viveu algo dessa forma? Se você viveu algo similar, coloca aí o teu depoimento, compartilha com a gente. A gente quer saber a sua história. E se você conhece alguém que está vivendo esse tipo de abuso, também fala, sabe, pra gente, orienta essa pessoa, dá força. Gente, a vítima, ela não necessita de julgamento. Ah, não sai porque não quer, apanha porque gosta. Não, não é nada disso. Existe todo um jogo de manipulação, existe todo um jogo de poder, e ela, Pamela, se sentia altamente acuada porque ela tinha medo de denunciá-lo por ele ser uma celebridade, um artista, uma pessoa conhecida, uma pessoa que tem dinheiro. Então ela achava que seria a palavra dela contra a dele e que a corda arrebentaria do lado mais fraco. Só que quando ela fez os vídeos, ela se sentiu fortalecida para denunciar porque ela tinha provas disso. Isto é, ela tinha provas de que a violência eram reais, eram fatos. A própria assessoria de imprensa do DJ Ives, segundo Léo Dias, negou os fatos.
disse, mas como é que você acredita nisso? Você acha que isso aconteceu? Não, isso não aconteceu, isso é briga de marido e mulher, isso é normal, vamos deixar isso para lá. Observem, muitas vezes os agressores têm uma rede de proteção. Amigos, assessores, familiares. Ele tinha a mãe, né? Ele tinha o braço direito dele, que ele chamava, que era o motorista, que deu esse depoimento que eu falei, onde quis inverter os papéis, a vítima se tornava vilã e o vilão se tornava vítima. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Gente, então, vamos lá. Minha mensagem final para você, né? Aliás, antes de pedir a mensagem, se você gostou desse vídeo, se você acha que pessoas precisam ouvi-lo, curte, compartilha, aciona os sininhos das notificações para o YouTube entender que esses vídeos agregam valor e ajuda o canal a crescer, compartilhando ainda mais informações e orientações para pessoas que sofrem de abusos. Se você conhece alguém que está sofrendo de abuso nesse momento, ou se você está sofrendo abusos, sejam psicológicos, emocionais, sejam abusos sexuais, sejam abusos físicos, agressões físicas, não se cale. A gente tem que dar um basta nisso. Que o que aconteceu, né, infelizmente aconteceu com a Pamela e o DJ Ives, que possa servir de exemplo para que outros agressores não se sintam tão à vontade de cometer esses atos aí totalmente repugnantes, né? E que a gente não se cale quando a gente souber que alguém está sofrendo ao nosso lado, ou se você está sofrendo, denuncie. Existe um número que é o 180 para que você possa denunciar. Esse número é para quando as mulheres se sentem agredidas, vítimas de abusadores. Portanto, vamos formar uma corrente mais forte, gente. Vamos mudar a lei desse país. Vamos mudar realmente aí a forma como esses agressores são vistos, né? Vamos derrubar esse machismo. Chega de mulher sofrer, chega de mulher apanhar, chega. E um recado final: não se deixe intimidar. Crie coragem, inspire-se no exemplo que foi a Pamela e fale, denuncie e apoie outras mulheres a fazerem o mesmo, até que a gente possa diminuir drasticamente esses fatos que acontecem, infelizmente, no Brasil, né? É um índice altíssimo de violência à mulher, de violência às crianças. E quando eu falo aqui, eu sei que vai ter gente, mas isso aí, não existem só abusadores homens, Adriana, existem abusadores homens e mulheres. É verdade, eu sempre falo isso aqui no meu vídeo, mas hoje eu quero focar nos abusadores homens contra as mulheres, porque foi o caso que a gente analisou, e dizer para você, estamos juntas, tá certo? Continuem assistindo os vídeos, repassem, compartilhem e vamos fazer algo de fato que possa apoiar uma vítima que você conheça ou até várias vítimas que você não conheça, tá bom, gente? Grata pela sua audiência mais uma vez e a gente se encontra logo logo no próximo vídeo que já está gravado, onde eu vou falar dos impactos da violência, das agressões entre o casal, né, que impacta no desenvolvimento saudável das crianças, que impacta negativamente no desenvolvimento e desempenho escolar, assim como numa autoestima que vai ficar extremamente comprometida e pode levar essa criança a se tornar um adulto depressivo, ansioso, com estresse pós-traumático e diversas outras enfermidades emocionais. Bem, gente, eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você a refletir, a pensar e a mudar aí o rumo da história de muitas mulheres e quem sabe inclusive o rumo da sua própria história, tá bom? Vamos dar um basta de vez a esses agressores. Muito grata pela sua audiência e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal!